Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, que Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso divino e amado Mestre Jesus permaneça hoje sempre conosco, abençoando sempre a nossa caminhada terrena. Nós, essa semana, estamos no capítulo 20 do nosso Evangelho, que nos vem falar dos trabalhadores da última hora. O item de 1 a 2 nos fala sobre os últimos que serão os primeiros. E o Livro dos Espíritos, a questão é a 678, onde então Kardec pergunta aos amigos espirituais: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem será submetido à mesma necessidade do trabalho? Vamos ver então que os amigos espirituais responderam a Kardec, ao mesmo tempo então esclarecem a todos nós. E hoje a nossa companheira Ana Tereza, a nossa amada Aninha, vai estar falando então da questão do Livro dos Espíritos e do tema do nosso Evangelho da noite. E o nosso amigo Augusto vai fazer a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês nesta noite, em que eu queria convidá-los para que nós pudéssemos fazer a nossa pequena prece de abertura desta casa. Agradecer a presença de vocês que deixaram os seus lares, seu conforto dos seus lares e vieram até aqui para dividir conosco esse momento que nós estamos aqui, dividir conosco essa oportunidade de sairmos daqui com alguma coisa aqui na nossa cabecinha, no nosso cérebro, que possa nos fazer a gente caminhar mais, evoluir mais, porque nós vamos ver o lado certo e o lado errado que nós devemos aqui à nossa frente. Aí cabe a cada um de nós decidir: vou para o caminho da direita ou vou para o caminho da esquerda? Digo na nossa caminhada, porque cada vez que nós fazemos uma pequena doação de amor, nós estamos ganhando um ponto a mais na nossa caminhada. Por isso, aqueles que se sentirem melhor de olhos abertos, por favor, fiquem à vontade. Aqueles que se sentirem melhor de olhos fechados, também fiquem à vontade. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Divino Mestre, Senhor, por esse momento maravilhoso, abençoado em nossas vidas, de estarmos aqui para ouvir a nossa irmã nos passar o Evangelho dessa noite, para que possamos cada um de nós recolher aquilo de bom que nos for passado e colocarmos aos poucos em prática e seguirmos os seus caminhos, como vós assim nos deixastes livre para seguir os teus caminhos. E a ti agradecemos com a prece que nos ensinastes há mais de 2000 anos, quando a ti pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Vós assim fizeste de forma admirável. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte do universo, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, para que possamos perdoar, meu irmão, aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, agora e sempre. E com essa singela, pequena prece dessa noite, pedimos permissão ao plano espiritual dessa casa, para que possamos dar início aos trabalhos da casa. A todos um abraço e meu muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe. Boa noite a todos.
amigos desencarnados, que são muitos, e encarnados, é um prazer estar com todos vocês. Possamos juntos, a partir de agora, nos integrarmos em Jesus, a fim de que a Ele possamos ofertar o nosso coração, o nosso esforço, a nossa dedicação, a fim de nos tornarmos pessoas melhores, que seja gradativamente, mas com muita sinceridade. E adentrando ao livro dos Espíritos, questão 678, vamos lá. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? Resposta: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho material. Mas não creais com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Kardec sempre faz perguntas objetivas e as respostas também são objetivas, para que nós tenhamos uma compreensão maior dos assuntos espirituais, do conteúdo doutrinário que vem alumiar o nosso coração, o nosso entendimento. E é perguntado aos espíritos se mesmo nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à lei do trabalho. E nós, observando a questão inteira no seu contexto, nós veremos que em todos os estágios da evolução, o ser humano trabalha. Que a ociosidade seria um suplício para aqueles que têm como norma de vida o trabalho, a dedicação ao próximo, a reforma íntima, o esforço para se tornar uma pessoa melhor. E diz aqui que a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. É claro, nós observamos que quanto menos são necessários as questões necessárias às questões materiais, menos o trabalho é material. Isso não quer dizer que nós ficaremos isentos de atividade, isentos de trabalho, porque em todos os naipes da espiritualidade, os bons espíritos trabalham em benefício de nós mesmos. Muitas vezes ainda não percebemos, não sentimos, não compreendemos. Mas esses espíritos continuam a nos sustentar, a nos apresentar um panorama mais colorido, mais leve de vida, na questão da existência neste momento, a fim de que possamos aproveitar esta existência não ociosamente, porque aí não seria aproveitar bem, mas seria perdermos as oportunidades de progresso, deixarmos para trás as oportunidades do bem viver, da bem-aventurança, do bem-estar com Jesus. E viva o trabalho!
Capítulo 20, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. E nós sempre nos questionamos sobre o valor do trabalho. E nos esquecemos muitas vezes de que o bom trabalhador tem direito a um bom salário, ao reconhecimento, à vontade realmente de progredir é muito necessária a esse trabalhador. E é preciso que ele tenha a disposição de ofertar o seu labor onde for necessário, para quem for preciso. Porque nesse momento nós não podemos trazer conosco o fruto da preguiça ou da má vontade. Quando adentramos ao mundo da preguiça, nós nos recolhemos ao nosso comodismo, nós nos recolhemos à nossa zona de conforto. E nesse momento, nada interessa a esse ser, a não ser gozar daquilo que o satisfaz momentaneamente. Porém, quando vamos um pouco mais além e desde a madrugada já esperamos, já traçamos um roteiro de trabalho para nós e aguardamos o momento certo de começarmos ou recomeçar, o trabalho surge. Ou então vamos até ele. Porque o Evangelho de Jesus é sempre um repositório de ensinamentos, convidando cada ser humano às mudanças de atitude, de entendimento, às mudanças de postura diante da vida, às mudanças de pensamento, se necessário, enfim, empreendermos e compreendermos a finalidade da nossa existência aqui neste orbe. E vamos perceber que sem combatermos o prazer demasiado, tudo aquilo que foge do aceitável, nós sempre vamos nos vincular àquilo que nos atrasa a condição moral a fim de seguirmos adiante. E permanecemos temporariamente estacionários. E esquecermos de fazer as pontes entre a criatura e Deus, porque Deus traça as suas pontes em relação aos homens. E no contato que nós permitimos ao nosso Pai chegar ao nosso coração, um deles é o trabalho. Porque nós aprendemos a realizar o bom combate,
nas estradas da vida, nas oportunidades existenciais, pois o trabalhador é aquele que considera o trabalho valoroso, considera a dignidade por meio do auxílio recíproco. Porque através do trabalho honesto, do trabalho sensato, equilibrado, nós podemos estabelecer reciprocidade com o nosso próximo, a fim de unirmos as nossas forças, as nossas competências e realizarmos o melhor que conseguirmos, o melhor que pudermos. Neste momento evolutivo, Jesus não espera, entre aspas, santidade de cada um de nós. Seria impossível. Jamais o Mestre se enganaria ante a nossa reputação, ao nosso retrato espiritual. Entretanto, Ele sabe que as nossas escolhas farão a diferença, que a nossa omissão nos fará receber no momento certo a lei do retorno, não como um castigo, nem como uma punição, mas como um corretivo, porque a perda de tempo é uma das omissões mais, entre aspas, nós podemos cometer aqui. Jesus deu curso à meta que trazia a instalação do reino de Deus na mente e nos corações. Percebamos que aprendemos a amar um Deus misericordioso através dos nossos sentimentos, através dos nossos conhecimentos, porque nós vamos aprender a trazê-lo equilibradamente ao nosso meio, em nós e por nós. E adentrarmos a essa ponte do conhecimento, da ação, do trabalho, nós vamos nos valorizar como seres humanos, como pessoas que fazem a diferença neste orbe, como pessoas que realmente lutam pacificamente para estabelecer a paz, a ordem e a harmonia nos corações. Não seja de estranhar a sua informação de que no reino da justiça, os que se exaltam, se glorificam e desfrutam das comodidades excessivas e das honrarias terrenas também excessivas, estes sempre nos primeiros lugares serão os últimos, porque o orgulho falou mais alto. Não há problema em termos e conquistarmos a nossa casa, o nosso carro, de maneira nenhuma. Agora, o apego a tudo o que conquistamos é que nos torna escravo das coisas materiais, nos privando de enxergar, de contemplar a beleza do plano espiritual, daquilo que realmente tem valor e faz diferença na nossa vida. Enquanto aqueles que sabem sofrer, vamos abrir um parênteses, não são os masoquistas,
São aqueles resignados, ativos, que mesmo diante da dificuldade, busca se melhorar e mudar para melhor as situações. Esses que jamais ou pouco experimentaram as concessões terrenas, ou mesmo aqueles que souberam experimentar as concessões terrenas, que não se iludiram com elas, esses que superaram a cobiça, o orgulho, a vaidade excessiva, esses serão os primeiros. Não vamos confundir simplicidade e humildade com pobreza. Simplicidade e humildade são estados de espírito. E quaisquer pessoas, independentemente das suas posições sociais, podem obtê-las. Nós percebemos que o egoísmo, ele predomina quando as pessoas se permitem cegar. Quando as pessoas se permitem fechar os olhos à realidade. A realidade qual? Poderíamos nos perguntar. A realidade existencial. E para as mínimas expressões de compaixão em relação a todos os seres da natureza e de misericórdia em favor daqueles mais carentes, dos deserdados da fortuna, daquele desditoso da fé, daquele que se revoltou, do deserdado do emprego, da saúde e da atenção. Nós somos todos carentes. Nós precisamos da afeição uns dos outros, para a nossa manutenção da sanidade mental, da sanidade espiritual, da sanidade ética e da moral. Nós precisamos conviver bem para estabelecermos um equilíbrio maior e principalmente melhor em relação a nós mesmos e, consequentemente, em relação aos semelhantes. Queremos ser os primeiros ou nós somos os últimos? Eis aí a opção de cada um. Eis aí a escolha individual de cada um. E as escolhas são intransferíveis. E as escolhas são sempre de cada um que faz naquele determinado momento a sua escolha, através do livre-arbítrio que sempre é respeitado. O texto do Evangelho trabalha contra, entre aspas, a sombra do poder prazer. Então vamos pegar a palavra poder prazer, diluindo o ego ambicioso e perverso ante as claridades diamantinas do self, ou seja, da parte luminosa que cada um de nós traz em si. A potencialidade que todos nós conquistamos, as quais muitas vezes desconhecemos por estarmos muito distraídos com os valores materiais, desconsiderando os valores espirituais. É claro, nós estamos no mundo material, precisamos do material, mas não podemos inverter valores. Não devemos confundir
valores no critério de nossas vidas, nos passos das nossas escolhas, no caminho que trazemos e que escolhemos para nós traçarmos. E vamos mais adiante, que a responsabilidade voltada ao serviço da caridade e da humildade são incessantes. Vamos lá? As responsabilidades voltadas ao serviço da caridade e da humildade são incessantes. Quer seguir as pegadas do Nazareno? Queremos nós seguir as pegadas do Nazareno? Trabalhemos. Aperfeiçoemos o nosso caráter no bem. Queremos seguir as pegadas de Jesus? Vamos conhecer um pouco mais a doutrina espírita, para que saibamos traçar nesta existência um ponto de equilíbrio maior, a fim de que quando estivermos diante das dificuldades, não norteemos os caminhos mais fáceis, a porta aberta que vai nos conduzir às estradas mais perigosas, as que mais iludem, as que mais pervertem o ser humano no seu sentido espiritual. Parece mesmo não haver lugar para quem abraça a doutrina de Jesus. Joana de Ângeles faz essa colocação e eu a acho muito interessante, porque parece que sempre foi assim. Desde os primórdios, se nós formos estudar lá o cristianismo nas suas primeiras épocas, nós vimos os mártires, nós vimos aqueles que deram a vida pela causa, pelo Cristo. Hoje nós já não enfrentamos mais aquelas dificuldades, mas nós enfrentamos o nosso orgulho, nós enfrentamos o nosso egoísmo, a nossa vaidade excessiva, que são os nossos verdadeiros inimigos interiores, porém temporários. Por isso que quem abraça a doutrina de Jesus, aos poucos terá de superar tudo isso, não numa reencarnação, impossível, mas na continuidade das reencarnações. E aquele que realmente abraça a causa de Jesus tem que ser ousado, no bom sentido do termo, porque perante ao mundo será apenas mais um, mas perante a espiritualidade é mais um que faz a diferença no mundo, é mais um que faz a diferença no lugar onde vive, é mais um que estabelece, que leva a palavra de Jesus onde reside. E nós percebemos que quando adentramos a esse caminho do Cristo, nós todos vamos ter que passar pela porta estreita. Nós todos teremos que fazer escolhas e atravessarmos pontes. Não é possível nós querermos seguir Jesus e permanecermos no nosso comodismo. E nós queremos ser os primeiros ou nós queremos ser os últimos? Nós queremos ser aquele que serve, porque aquele que serve é o maior no reino dos céus, nos aponta Jesus. E o cristão sabe
que os seus objetivos centram-se no trabalho do bem, no trabalho desinteressado da caridade, no trabalho do otimismo. Porque diante dos equívocos, dos desafios, nós precisaremos ser um pouco mais otimistas para conseguirmos, inclusive, manter essa sanidade mental, espiritual, ética e moral. Pois nós convivemos com espíritos que são contrários à luz, todavia convivemos com espíritos que fazem a luz brilhar na escuridão. E nós podemos ser um pequeno farol. Nós podemos fazer brilhar a nossa luz. Não foi isso que disse o nosso mestre? Brilhe a sua luz. Vocês são deuses. Não para nos envaidecermos, mas para nos valorizarmos. Para nos tirarmos do comodismo de nós mesmos. Para nos trazer a esperança de que podemos nos tornar pessoas melhores, mais felizes, pessoas mais equilibradas, mais sensatas, pessoas mais caridosas, mais estudiosas em relação à doutrina. Nós seremos pessoas mais centradas, porque nós não vamos nos prostrar a condicionamentos mundanos. Nós não vamos nos prostrar a todos os tipos de chantagens, de barganhas, de interesses mesquinhos e fúteis. Muito pelo contrário, nós vamos deixá-los. Porque o nosso caminho será outro. O nosso caminho será de seguirmos as pegadas de Jesus. E eu me pergunto e lhes pergunto: queremos ser os últimos? Queremos ser os primeiros? O trabalhador convidado pela consciência lúcida do dever é estimulado a superar o ego. Olha que interessante, é estimulado a superar o ego. Entre parênteses, vamos ver o que é isso. Necessidade de reforma íntima, como diz Allan Kardec, de transformação moral, e investir as melhores energias que todos nós temos na divulgação da mensagem de Jesus. Boa noite a todos. Salve Jesus, que é a luz do mundo, e Ele nos abençoe a todos infinitamente. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Agradecidos a nossa querida Aninha, por tantos ensinamentos. Ó Mestre amado Jesus, receba neste momento as nossas vibrações de amor e que sejam envolvidos pela sua luz. E neste momento também, vamos pedir por nós, para que nós encontramos forças para continuar a nossa jornada terrestre. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento
ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.